Olá, meu nome é Leidiane, tenho 39 anos e o que vou relatar aqui aconteceu comigo no ano de 1988, em uma cidadezinha no interior de Goiás, chamada Santa Helena. Atualmente moro em Anápolis, mas me lembro até hoje daquele acontecido, quando eu tinha apenas meus 8 anos de idade. A minha cidade era muito tranquila naquela época. Meus primos e meus amigos e eu brincávamos na rua até tarde da noite. Naquela época, nossos pais contavam histórias bem assustadoras e horripilantes, mas éramos crianças e adorávamos escutar essas histórias. Mas achávamos que as histórias contadas eram só da época de nossos pais e também de nossos avós. Naquele tempo, meu pai bebia muito e minha mãe era doente por criar 4 filhos em época tão difícil que passávamos. Passávamos também necessidades. E meu pai, por beber demais, nunca nos levou à igreja, porque não acreditava muito em Deus. Então passávamos nas portas das igrejas, sem saber o que estava acontecendo lá dentro. Achávamos que naquela época não precisaríamos de ir à igreja. Eu me lembro de que todos nós nunca íamos, e eu, como era uma criança ainda pequena, tinha muito medo daquelas histórias. E pensava em um dia chamar o meu pai para irmos em uma missa. Mas ele não se importava muito com isso. Tinha medo dele brigar comigo. Então, passávamos o ano inteiro sem ir à igreja. Morávamos em uma casa muito velha que era de madeira. Lembro que tinha muitas brechas entre uma madeira e outra. E naquela época, as casas eram muito distantes umas das outras. E também não tinha muro. Eu e meus irmãos dormíamos juntos, pois não tinha cama para todos. Estávamos em época de quaresma, em uma quarta-feira de lua cheia. E todos, durante esses dias, brincávamos falando que estávamos em época de espíritos e fantasmas. E como sempre, morríamos de medo. Mas achávamos que acontecia só em lugares afastados da cidade. Então não dávamos muita importância para isso. Quando a noite caiu, fomos para casa. E nessa noite estava tudo tranquilo. Mas estava muito frio, então fomos dormir. Até que, de repente, eu acordo com um barulho vindo bem ao longe, parecendo um cavalo galopando em direção à nossa casa. E quando olhei para o lado, meu pai já estava de pé, fazendo um sinal para ficar em silêncio. Até que eu olhei nas gretas da casa e pude ver uma coisa se aproximando. No momento pensei que fosse um ladrão, mas de repente eu vi 2 olhos vermelhos, parecendo fogo vindo em direção à casa. Logo eu mudei o pensamento, e aquela coisa se choca contra a parede, fazendo com que a casa toda estremecesse, e todos ali acordassem. Quando olhei para meus irmãos, eles estavam chorando, tentando ficar em silêncio. Parece que já sabiam o que estava lá fora.
Eu, como era curiosa, olhei pelas gretas da casa e não pude acreditar no que eu estava vendo. Era de fato uma besta negra horrível, andando de 4 patas, rodeando a casa. Estava em passos lentos e pesados, e com uma respiração totalmente ofegante. Era enorme, e a lua estava iluminando tudo, então eu pude ver claramente aquilo. Tinha uma cabeça de lobo com um focinho bem grande, dentes grandes, e aquela coisa estava babando. Tinha também uma enorme cauda, e com um cheiro de uma carniça que eu nunca tinha sentido antes. Eu me lembro daquela besta ficar andando e de vez em quando olhava pelas gretas da casa, tentando nos farejar. Até hoje me lembro do som, do focinho daquela coisa, cheirando as gretas da casa. E com uma cara de ódio, parecia que queria nos matar. Matar a todos que estivessem ali. Então, meu pai dobrou os joelhos e começou a rezar, pedindo ajuda a Deus, que nos guardasse naquele momento. E foi nesse momento que eu percebi que, na verdade, o meu pai acreditava sim em Deus. Aquela coisa ficou um bom tempo ali rodeando a casa. Quando aquela coisa percebeu que não iria conseguir entrar, soltou um uivo que parecia ter vindo do próprio inferno, e meu coração disparou naquele momento. Depois saiu correndo para o meio da mata, com o mesmo barulho que fazia quando estava se aproximando. Finalmente aquilo tinha ido embora, e não criamos coragem para ir lá fora. Quando amanheceu, com bastante custo saímos lá fora, ainda com bastante medo. Quando saímos, vimos as marcas de patas enormes e alguns arranhados nas madeiras da criatura tentando entrar na casa. Depois daquela noite, nunca mais fomos os mesmos. E até hoje, mesmo não morando mais por lá, eu durmo com medo de que aquela coisa possa aparecer por aqui também. Acho que esse é um trauma que nunca irei superar. Não podemos afirmar de fato o que era aquilo, mas devido às circunstâncias, com certeza, aquilo era um lobisomem. Boa noite.